Então, bom dia para vocês, espero que estejam todos bem. Então, eu vou compartilhar com vocês aí mais um tema da nossa aula de hoje, que está relacionado com a questão, né, da arte moderna, com a arte contemporânea também, tá? Então, vamos começar para poder entender esse universo da arte contemporânea, da arte moderna e as comparações, né? A gente vai fazer tipo uma revisão do que nós já vimos anteriormente e de coisas novas que começamos a ver já da arte moderna, da arte contemporânea, a partir das nossas últimas aulas. Ok? Então vamos lá. Então, da arte moderna à arte contemporânea. Então vamos revisar todo esse contexto. Aqui nós temos três obras diferentes, né? E o que, que elas têm em comum? Né? O que, que elas têm diferente? Primeiro são a ousadia de cada uma delas, né? A interação, a performance da interação mecatrônica de 99, uma performance, a instalação de Regina Silveira, que trabalha muito com a questão dos vitrais, e o desenho de Vic Muniz, que faz um trabalho maravilhoso utilizando do lixo. Então isso reflete muito o contemporâneo de hoje, a nossa contemporaneidade. Vic Muniz, por exemplo, ele fez trabalhos incríveis. Por exemplo, a abertura da novela Passione foi toda montada por ele, através de elementos que ele conseguiu no lixo, né? E qual que é a diferença entre a arte moderna e a arte contemporânea? Então, todas as suas sociedades, no mesmo período, eram sociedades de consumo, ou, desculpa, a arte moderna é sociedade de consumo, a arte contemporânea nós temos sociedade de comunicação, que quer passar uma mensagem. Na arte moderna temos pessoas que querem realmente consumir. E na arte contemporânea nós temos aqueles que querem se envolver cada vez mais com as ideias, com tudo. Então são sistemas e atitudes completamente diferentes. Ou seja, ali nós temos o produtor, o intermediário e o consumidor. Na arte contemporânea, o desempenho e o envolvimento de várias pessoas nesse contexto. Ou seja, na arte contemporânea nós temos uma democratização da arte, através que a arte não fica presa somente no museu, como tem na arte moderna, onde o museu detém a maioria das obras. Na arte contemporânea nós temos tudo totalmente envolvidos, lugares diferenciados, no museu, na rua, na internet. Então, ou seja, uma transformação. O que, que nós temos em diferente entre a arte moderna e a arte contemporânea? Autocrítica na arte moderna, planaridade, o plano, a pureza, a qualidade, a independência, a abstração. Na arte contemporânea, a pluralidade mais diversificada, a desmaterialização, não utilizando somente um determinado material, a contaminação e impureza, onde que os artistas se envolviam em vários locais, em várias situações, efemeridade, ou seja, algo que poderia ser pobre, mas que pudesse ser transformado em arte, valorização da ideia, desculpa a ideia acentuada aí, foi um erro, e a ação, que o resultado da ação é importante, porque quer buscar realmente transmitir uma mensagem para cada um, para cada indivíduo. Tá, vamos revisar, vamos voltar lá no romantismo com John Constable. John Constable trabalhava a questão da, da paisagem. Então, o que acontece? Voltando à arte moderna, ela começa com o romantismo. É interessante trazer essa reflexão, né, onde os artistas românticos começam a produzir temas históricos, aonde começam a ter a união, a ter a imposição, muitas vezes, das regras da academia artística. Nós temos também o romantismo, porque é o momento da arte, da autocrítica, como Eugênio Delacroix, na Liberdade Guiando o Povo, onde ele se coloca-se que ele não participou, ele se sente culpado dos acontecimentos, mas uma obra que chama muito a atenção, que nós já refletimos a respeito, mas que muitas poucas vezes naquele período foi exibida. Por quê? Porque tinha uma crítica, né? E por isso o governo francês compra essa obra, mas porque ela fica muito tempo guardada em um determinado local, com medo do povo realmente sentir-se aguçado pela obra, né? E uma obra que chamou atenção realmente dos espectadores.
Nós temos o realismo também, que é uma questão de autocrítica ali dentro da arte moderna, aonde Gustavo Courbet, por exemplo, ele nos coloca numa direção completamente diferente, retratando o cotidiano, principalmente nas suas obras como em Ornas, Os Camponeses em Flanger, Os Quebradores de Pedras, né, que esse programa realista começa a ser pensado dentro da arte moderna. A superação de tradições completamente românticas para vir a temas realmente que pudessem chamar a atenção do público. E aí nós temos Os Quebradores de Pedra, tá? E aí nós temos dentro do realismo também vários outros artistas, como Manet também, que rompe completamente com os temas clássicos também, superando completamente, né, esse espaço bidimensional, trazendo uma tridimensionalidade dentro de um mesmo plano, de um plano onde só tem a bidimensionalidade. Então, Manet traz isso nas suas obras, como a execução de Maximilien, né, o Fígaro, tá, de 1866, né, e o realismo também ele vai entrando dentro das vanguardas também, como assim dizer, começa a seguir exemplo, como as pinturas de Manet, né, a crítica, como o Clement Gemberg fala, né, as telas de Manet tornaram-se as primeiras pinturas modernistas em virtude da fraqueza com a qual elas declaravam as superfícies planas sobre as quais eram as pinturas. Quando ele faz, por exemplo, né, a pintura, né, com a mulher nua, os boêmios, então tudo isso começa a transformar completamente a visão da sociedade, né, porque na verdade o que acontece? Uma mulher nua, né, num bosque, conversando com dois homens vestidos como essa obra Pequenique sobre a relva, então o que acontece? Já começa a mexer com os âmbitos da sociedade, que também foi reflexão que nós já fizemos. Nós temos o impressionismo, considerado um dos primeiros movimentos de vanguarda europeia, onde vários artistas se deslocam em vários momentos, porque ele vai para o impressionismo, ele vai no expressionismo, ele vai no surrealismo, e aí os artistas começam a ter passagens completamente diferentes, a explorar dimensões, a explorar distinções completamente diferentes. Em vários artistas, Monet, Renoir, Degas, Sartre, Cézanne e outros que nós já estudamos também. E o que acontece? Temos o neoimpressionismo com Georges Seurat, com Paul Signac, que começa a trabalhar com o pontilhismo, começa a fugir completamente daquelas convenções, daquelas atitudes, né, que mudam completamente a esfera artística. Nós temos o pós-impressionismo também, com o surgimento de outros artistas que querem um trabalho já completamente diferenciado também, como Cézanne, Van Gogh, Gauguin, né, que são consideradas aí figuras que têm uma reação crítica a toda a proposta mista. Oi. O Gustavo fez uma pergunta aqui no chat. Hum. Abre aspas. Essa nova vertente de arte, criticar e transmitir uma mensagem, foi capaz de tirar a beleza do que realmente é arte, tornando-a banal e o impuro somente um produto de consumo e não realmente algo belo? E a gente vou falar isso até mais na frente. E realmente é o que aconteceu hoje com a arte. A arte, muitas vezes, ela está perdendo o seu sentido de realmente transmitir alguma coisa, né? Estamos fugindo completamente disso. Tem pessoas que acham que houve uma liberdade, mas muitas vezes o sentido da arte ela está sendo deturpado por muitas pessoas. Então, o que acontece? Às vezes é dentro de uma performance, ou às vezes de uma questão onde que eu vou ali e taco tinta na parede e falo, nossa, isso aqui é arte. Entendeu? Então, acaba que realmente perdeu-se completamente o sentido que realmente buscou. Em alguns pontos, sim, em outros, não. Outros pontos, realmente, ela se torna consumo, né, porque realmente as pessoas querem consumir arte, outras pessoas realmente querem admirar, mas hoje em dia as pessoas estão colocando como se tudo fosse elemento artístico. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos num mundo artístico. Nós não podemos colocar que toda manifestação pode ser considerada como arte, tá? Porque realmente a arte ela traz uma reflexão, ela traz uma crítica, mas hoje em dia está se deturpando sim, né? Não podemos desconsiderar isso não, tá? Espero que tenha respondido a dúvida. Bom? Respondeu sim, Fernando. Obrigado. Nada.
Então, o que acontece? Aqui nós temos Cézanne, Gauguin, Van Gogh, já fogem completamente daquilo que estava sendo proposto pelo impressionismo, trazendo a ideologia do expressionismo. Aí nós voltamos à questão da abstração, que também faz parte da arte moderna com o cubismo, a deformação, a deformação das figuras, né? Nós temos o analítico, o sintético, o pré-analítico, né? E Cézanne foi o pai dessa abertura, porque ele também traz uma nova figura para que pudesse transmitir. E o que é interessante também, né, que as Las Demoiselles de Vigon, elas também marcam a crise do fauvismo que o cubismo traz. Então, a decomposição desses planos e também a presença das colagens. E aí nós temos o grupo com enrimatismo, o fauvismo, que traz uma exploração completamente da cor, principalmente das cores puras. Por isso a gente percebe muito bem na pintura à dança, por exemplo, que ele utiliza o céu azul, dos mais azuis, né, o verde da terra, né, o vermelhão vibrante dos corpos, e Gauguin também tenta trazer essas questões também, aproveitando também das obras de Cézanne, explorando e fazendo um apelo também das cores puras e das áreas planas, tá? E nós temos aí o expressionismo, que no qual nós temos Van Gogh, que no qual nós temos Gauguin, que fazem uma mistura completamente disso, mas o que mais tem destaque é o Edvard Munch, principalmente com a pintura O Grito. Então nós temos a planaridade da obra, a partir de então, ou seja, o plano também se torna retratado. E a abstração, nós temos o abstrato, com Vassili Kandinsky também, que foge completamente das regras da figuração e começa a imitar o mundo com outro olhar. E aí temos, então, a força. Né? E dentro do abstracionismo geométrico, nós temos o suprematismo. O que é o suprematismo? É sistemas livres, é que não é tão comprometido com a realidade, com a visualidade prática, com a imitação da natureza, traz então o ilusionismo, cores diferenciadas, referência de um mundo completamente subjetivo. Esse é o suprematismo que o Malevich tanto trabalhou. Né? E disso nós temos o Piet Mondrian, que ele vai o quê? Vai trazendo uma abstração das formas. Então ele vai trabalhando essas composições. Ele começa com a árvore vermelha, a árvore cinza, a macieira já começa a ter uma abstração, até que ele tem uma composição em 1913 completamente abstrata geometricamente. Né? O neoplasticismo, dentro também do abstracionismo geométrico, que vem a ser o quê? Pegar essas figuras, aonde que realmente traz a ilusão e a decomposição da forma, como a vaca geométrica, por exemplo, tá? Aqui no qual pega a vaca e vai até formando vários quadrados. Então, o que acontece? Esse estilo, o neoplasticismo, essa abstração onde trabalha realmente com as figuras geométricas muito bem especificadas. Nós temos o dadaísmo, que já é uma ruptura com aquilo que era considerado artístico, aonde que nós percebemos que é uma vanguarda, que usa elementos do nosso cotidiano, transformando em expressões artísticas, trazendo também uma crítica, né, trazendo escândalos e outros procedimentos para que pudesse entrar em contato com a sociedade. Tá? O surrealismo, que explora o imaginário, os impulsos que a nossa mente atinge, mas que não é retratado no cotidiano, e é uma das onde temos Salvador Dalí, Magritte, que realmente chama a atenção da sociedade. E aí, cai até naquela pergunta que, como o Gustavo colocou agora, né, que aí vem a questão do Pollock, que é o action paint, a pintura de ação, que também é no expressionismo abstrato, que aí nós percebemos então que ele começa a jogar as tintas sobre ali os elementos, sobre a pintura, e ele começa a fazer um trabalho de ação, né, a pintura através da ação. Né, qual o sentido disso, dessa abstração? Né, a interpretação individual de cada um, que era o que ele queria, que cada um observasse a obra numa segunda-feira, percebesse algo, observasse numa terça-feira, percebesse algo, e assim sucessivamente. Tá? Nós temos a pop art, como nós estudamos na nossa última aula,
E aí nós temos a incorporação das histórias em quadrinhos, a publicidade, as imagens da TV, as imagens do cinema, dos grandes artistas, que no qual tem uma transformação também de um olhar para deixar essa arte mais próxima da população. E aí nós entramos, então, através da pop art, já na arte contemporânea. Entenderam? Então, essa arte contemporânea ela vai trazendo uma transformação, como a Brit Riley, por exemplo, na arte ótica ou optical art, que no qual ela pretende representar o movimento com os elementos gráficos, que no qual a gente olha essas imagens, não sei vocês, mas a labirintite começa a dar uma desnorteada total, né? Ou seja, mas ela não foi a principal representante, mas ela foi aquela que deu uma continuidade ao grande que foi o Vassarelli, que é o pai da op art, tá? Que ele realmente faz essa transformação, traz esses elementos que vai conquistando o público de uma forma diferente. Então, aí vem a questão da arte conceitual, que ela entra dentro da pop art, da op art, que aí nós estudamos já o Cildo Meirelles, que deixava mensagem na Coca-Cola, que deixava mensagem nas notas, para que realmente pudesse passar informações e criticar o sistema que estava acontecendo nesse período, que era a ditadura militar, o regime militar no Brasil. E aí, essa arte conceitual ela já vem trazendo vários elementos diferenciados, como, por exemplo, o Cildo Meirelles com a torre, né, chamada Babel, que era de vários rádios, e que esses rádios emitiam sons baixinhos de sintonizar, emissora, alguns falando, outros não, que realmente traziam uma percepção para as pessoas que o mundo é cheio de informação, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, dentro da arte contemporânea, a ideia tem um valor imenso, tá? Continuando, aí nós temos também dentro da arte conceitual, nós temos aí Paulo Bruschi, que começa então dentro da arte fazer elementos diferenciados também, por exemplo, como realizou uma primeira exposição de outdoors, utilizando outdoors para fazer uma exposição na cidade. Tá? E ele também o que utilizava da copiadora do Xerox para poder fazer o processo de criação. Então, sua arte também traz elementos de uma arte conceitual. Né? Nós temos também a questão da arte postal, no qual começa também o envio de postagem de vários elementos dentro dessa arte conceitual. Ou seja, mais um elemento da arte contemporânea que foge completamente do convencional. Tá? E aí nós temos uma outra questão de Pierre Mazzoni, né, que ele faz outra questão completamente diferente, como as chamadas esculturas vivas, que no qual ele fazia as pessoas ficarem paradas, e ele assinava o nome no corpo das pessoas. Então aquilo era transformação, aonde que o próprio corpo vivo se torna ali a superfície da obra de arte desse artista. O que era mais interessante era que, muitas vezes, as pessoas que participavam da exposição entravam e ele assinava também o corpo dessas pessoas. E uma das suas obras também, que tem uma série de controvérsias, é A Base do Mundo, que no qual ele colocou como se fosse o que segurava, ele colocou de cabeça para baixo, como se fosse o que segura o mundo, a base que segura o mundo, tá? Que está aí no Parque Herning, na Dinamarca, tá? Que dá suporte ao mundo. Dentro da arte conceitual também nós temos Nam June Paik, né, que nasceu em Seul, depois fugiu da Guerra da Coreia, foi para Hong Kong, depois foi viver em Nova York, com a sua obra que é considerado o marco da videoarte, né, que é a TV magnética, no qual eu coloco um imã sobre a televisão e essa imagem começa a distorcer. Então, aí começa a surgir outro elemento artístico, a videoarte, aonde que através da televisão, através de elementos tecnológicos, eu começo a perceber a transformação dessa arte utilizando vários outros elementos. Então, aí vem a videoarte. E além disso tudo, nós temos outros elementos, como, por exemplo, aí nós temos, né, a utilização de satélites de telecomunicação, de elementos de telecomunicação. Nós temos aí, por exemplo, a torre de televisores,
um instrumento com televisores, ou seja, a experiência audiovisual começa também a fazer parte desse espaço artístico também, tá? Aqui nós temos uma instalação, por exemplo, com 1.003 monitores de TV e funcionando ao mesmo tempo. E temos também, né, essa questão do Daniel Broskovski, no qual faz uma crítica também social aos elementos, onde que mistura, por exemplo, elementos reais com a pintura, né, que no qual ele faz a crítica, como nós temos o exemplo da vaca, mas tem uma churrasqueira próxima à espera dela. Então, esses elementos fazem parte do cotidiano. Então, a arte contemporânea, né, ela começa, então, a dar essa liberdade. Só que ela acaba que essa liberdade de transformação, ela acaba trazendo elementos completamente diferenciados, né? E muitas vezes trazendo uma crítica que transforma completamente. Ou seja, a arte ela é atingida por todos, como, por exemplo, essa interferência do Dark Vader tentando encher aí, né, com a praia ali, fazendo uma interferência numa praia, onde nós temos também não só esse elemento, mas várias, chamadas de arte efêmera, aquelas que fazem com os elementos da natureza e com a própria natureza vai transformando aquilo, como nós temos, por exemplo, Museu a Céu Aberto em Otim, que realmente ele vai se transformando ao longo do tempo, né? E, por exemplo, Minerva Cuevas, né, que ela começa a fazer intervenção artística, política nos espaços do ambiente virtual da internet, né, através de tecidos, né, através dos elementos urbanos, como o Melhor Vida Corp, que lançou em 1998 uma campanha que distribuiu serviços de forma gratuita, né, tickets de metrô, carteiras de estudante, cartas de recomendação, adesivos com códigos de barra, com adesivos com descontos para o mercado. Então, isso também foi uma prática artística que foi sendo levantada também. Ou seja, quer dizer, nossa, mas até um ticket de metrô também começou a ser considerado uma questão artística? Aí vem a crítica, vem a nossa reflexão de como a arte contemporânea deu essa liberdade de transformar esse universo, colocando para a gente uma arte completamente diferente daquelas históricas que nós estávamos acostumados a observar. E aí vem o surgimento desses artistas, essa ideia valorizada, e nós temos uma diversidade. Uma diversidade por quê? Porque o efêmero também, aquilo que é considerado pobre, inutilizável, também começa a chamar atenção, como lá no começo eu falei para vocês, de Vic Muniz. Nós temos aí, por exemplo, um prato, né, de macarrão com molho, no qual ele faz uma medusa marinara. Nós temos aí o Vic Muniz fazendo com a questão da Mona Lisa, e através do lixo, ele faz um Narciso de Caravaggio. Claro que isso é espetacular. Como ele consegue ter uma visão, depois, claro, ele trabalha com fotografia, porque acaba que essa obra ela se transforma, ela se desmancha, né, com o tempo, com a situação, mas olha a autenticidade do próprio artista, de poder criar de forma completamente diferente e de trabalhar esse universo de uma forma completamente diferente. Ou seja, isso também proporcionou arte contemporânea. Por exemplo, eu não coloquei, mas Beatriz Milhazes, que começa a trabalhar com colagem de embalagens do cotidiano que nós compramos, remetendo também à questão do consumo, trazendo algo diferente. E aí nós temos, por exemplo, Phil Hansen, que começa a denunciar também elementos da destruição, de morte, como, por exemplo, nessa pintura 48 Mulheres, né, que ele faz aí, né, que ele coloca a foto das vítimas do assassino do Rio Verde, né, os retratos de cada uma das vítimas recortados e colados à mão, que no qual forma a figura do assassino. Então são 12 mil retratos das vítimas dessas obras aí, as 48 mulheres em várias fotografias, e ele faz esse elemento. E não só isso, mas embaixo aqui também nós temos outros elementos, né? Nós temos aqui, desculpa, as imagens dessas mulheres repetidas que são colocadas aí. Então, o que acontece? Aí outro projeto, né, também dele, de Hansen, que é o presidente George Bush, os detalhes com os nomes de todos os soldados que foram mortos na guerra do Iraque. Então, isso é o que?
a reflexão também. A arte, ela tem esse direito de trazer reflexão. Isso sim, eu considero isso como elementos artísticos completamente audaciosos, porque leva o público a repensar, a refletir, e leva o artista também a utilizar da sua forma de repensar. Incrível isso, né? E aí nós temos Gia, que já trabalha com outros elementos, né, com a questão da performance, da fotografia, a utilização de outros elementos que fazem parte do cotidiano e é registrado através da imagem, da fotografia. Tá? E aí nós temos também a democratização novamente com a questão da ação, né? Aí você selecione papéis amarelos, a não propaganda, acredite nas suas ações, tudo isso também da GIA também, e aí temos também outros elementos que no qual é colocando e difundindo ideias para as pessoas, tá? A Regina Silveira, que também trabalha com esses elementos, com as projeções através da luz natural, através realmente do retroprojetor ou de luzes, como ela fez no MASP, por exemplo, que ela fez flores, né, em ponto cruz, que ela colocou nas vidraças ali do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, por exemplo. Então, ou seja, os elementos que são colocados, onde os artistas também começam a trabalhar com obras que têm um período curto, elas dependem de determinadas situações para que possam acontecer. Tá? E por último, nós não podemos esquecer, por exemplo, a performance mecatrônica interativa de Marceli Antunes Roca, né, que no qual ele começa a colocar elementos do próprio corpo, mas realmente colocando os elementos tecnológicos para chamar atenção. E hoje, quantos elementos nós temos com as questões das performances? Por exemplo, eu esqueci o nome agora da artista, mas ela ficou famosíssima na década passada, porque ela sentou na cadeira dentro de um museu e ficou ali observando, e quem sentava ficava olhando para ela, até que sentou o seu ex-marido e ela se dispôs, se colocou ali naquele momento, que ela chorou desesperadamente, no qual ali chamou a atenção de todos que estavam à sua volta. Então, a performance hoje é uma das grandes manifestações da arte, como aquela que gerou aquela polêmica enorme, né, que gerou realmente, a gente viu que é aí que eu entro naquela fala que o Gustavo colocou, que aí foge do contexto, né, que no qual o homem estava ali nu, no qual tinham crianças ali envolvidas. Claro que a mãe teve autorização da mãe para a mãe participar, mas claro que às vezes exagerou em alguns pontos, porque no qual era para adultos, que nós não podemos esquecer, que é uma coisa que eu concordo, mas que às vezes tem pessoas que têm as suas críticas, apesar que o artista que fez a performance é um artista que tem um renome, que tem a sua autenticidade, tem a sua criatividade, mas eu acho que a arte também ela tem que tomar cuidado de conscientizar e não de sexualizar muitas vezes, e não de avançar o tempo, porque eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, né, que realmente tem que ser apreciado com calma. Por isso que lá, quando a criança está lá no infantil, ela começa a experimentar as cores, as superfícies, as texturas, para começar a entender o seu universo, para ter maturidade. Se lá ali tinham crianças de 10 anos, mas se fosse um jovem de 15, 14 para frente, claro que tinha um entendimento, era de outra forma. A compreensão seria outra por causa da autenticidade que vem. Como diz Márcia Strazacapa, eu acho que era Márcia Strazacapa mesmo, para uma conscientização artística das pessoas, demora-se 30 anos. Ou seja, vocês que têm aula, por exemplo, eu conheço vocês desde o primeiro aninho, lógico, tem aula comigo desde o primeiro aninho, ali vocês já têm uma consciência artística completamente diferente, porque vocês vêm tendo esse conhecimento artístico que vai se construindo ao longo do tempo. Por isso que hoje vocês, claro, são muito mais críticos a uma sociedade, a uma manifestação artística, a uma reportagem de TV e outras coisas, não só pela arte, lógico, mas pela filosofia, pela sociologia, porque a arte, a filosofia, a sociologia, a história estão ali comungando do mesmo universo ao mesmo tempo, porque reflete muito a questão social de que nós estamos vivendo. Ok? Alguma dúvida, moçadinha maravilhosa do meu coração?
E teve os comentários aqui, porque eu não tive... Peraí, vamos lá, vou voltar aqui, né? Ó, tem o documentário aí, Roger Scruton, no YouTube, legendado, interessante. O que eu tenho medo é que ponto eles irão chegar para revolucionar a arte. É verdade, a que ponto? Porque isso é muito perigoso. Isso, falou tudo. Hoje eles querem chocar, né? Querem se fazer mídia, querem chamar atenção. Porque hoje o que está em voga no meio disso tudo? Eu quero ser YouTube, eu quero chamar atenção, quero estar na mídia, eu quero chamar atenção, quero ter seguidores, 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 eu quero fazer escândalo. Acaba que é isso que infelizmente acontece, né? E acaba deixando a reflexão do belo, a reflexão que a gente realmente precisa fora desse contexto. Isso é a pura realidade. Eu concordo com essa com a colocação de vocês nesse ponto também, tá? Mais alguma colocação, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Sim ou não? Sim? Então, meus queridos, bom fim de semana para vocês, tá? Bom descanso. Aproveitem aí, descansem bastante. Tá calor, então a gente precisa realmente descansar, tá? E até semana que vem com mais uma novidade, com mais um contexto para a gente refletir aí das obras artísticas. Bom fim de semana, bom final de semana para vocês também, tá? Eu que agradeço a participação de vocês, amo quando vocês estão aí, essa crítica, envolvimento, isso me deixa muito feliz, tá bom? Um beijão no coração, até semana que vem, se Deus quiser.